Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, empresa dedicada à produção de conteúdo e eventos para a indústria da construção. Nossa missão é disseminar conhecimento para tornar o mercado cada vez mais eficiente. Estamos aqui diretamente do pavilhão da FEICOM, com o podcast da FEICOM, para falar sobre temas que são estratégicos para o desenvolvimento das empresas de engenharia e do mercado em geral. E temos aqui a honra de receber o Rodrigo Pascoal, diretor técnico da Protec Engenharia. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de projetos, sobre utilização de tecnologia para desenvolvimento de projetos de instalações, projetos de engenharia, e também falar um pouquinho sobre gestão e governança de empresas, já que a Protec é uma empresa que já está há 45 anos atuando no mercado brasileiro e até internacional. Rodrigo, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente para bater esse papo. Ora, obrigado a você, Bruno. Obrigado a você, ao pessoal da Inovatec, da FEICOM pelo convite. É um prazer estar falando contigo aqui hoje. Legal, muito bom. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente, então, da história da Protec. Como é que uma empresa consegue, no Brasil, um cenário tão desafiador, sobreviver e estar atuante há 45 anos? É muito desafiador, né, Bruno? Poxa, a conjuntura macroeconômica e a conjuntura macro do país dificulta muito, como a gente bem sabe, né? Insegurança jurídica, questão tributária, questão trabalhista, tudo isso dificulta para atingir idades mais avançadas, né? Dizem até que, esses dias eu vi um dado que cerca de 20% das empresas apenas sobrevivem depois de 10 anos de existência, né? E quando você chega em 45 anos, você passou lá atrás por cenários de hiperinflação, né? Mudança de moeda, mudança de conjuntura, e o país, infelizmente, continua tendo um baixo investimento em infraestrutura, né? A gente vê alguns estudos apontando que a gente tinha que estar investindo 4,5% do PIB em infraestrutura, investe menos da metade. E isso, obviamente, que trava certos processos relacionados com engenharia e com a nossa atividade como empresa de engenharia. Mas a nossa história começou lá com meu pai. Ele veio de Santa Catarina, tinha nove irmãos e tinha o sonho de se tornar engenheiro. Entrou na Universidade Federal do Paraná, tinha que trabalhar para poder subsistir, morava em República, e e se formou em 4 anos. Ele trabalhava à noite numa joalheria no começo, depois foi para a área de engenharia como estagiário, intercalado com a universidade, e se formou na Universidade Federal do Paraná em 4 anos de engenharia, que são casos, alguns poucos que conseguiram. E ele, trabalhando no escritório de engenharia, era um senhor lá, bem conhecido, a empresa já tinha uma certa idade, né? Então as origens da Protec remontam a 70 anos atrás. E ele começou nesse escritório e comprou a empresa, acordou com o senhor quando ele se formou, acordou de comprar a empresa, comprou, mudou o nome para Protec há 45 anos atrás. E a Protec vem enfrentando desafios aí ao longo todo esse tempo, mudanças tecnológicas, enfim, que a gente pode falar mais adiante. Mas o grande desafio, eu imagino o desafio que ele enfrentou, né? Eu e meu irmão, depois, nós acabamos nos formando em engenharia e entrando na empresa. Eu estou há 20 e poucos anos já lá, né? E estamos seguindo aí com a história da Protec. Que legal, a história é bastante interessante, realmente. Ter 45 anos já seria um feito. Uma empresa que já tinha uma história pregressa, então é mais interessante ainda, que legal. E vocês têm atuado com desenvolvimento de projetos de engenharia? Isso, a gente faz projetos de engenharia, o nosso coração, nossa origem foram os projetos estruturais, tanto de concreto, estruturas metálicas, etc. Depois fundações, depois compatibilização de projetos multidisciplinares, fiscalização, quer dizer, a própria demanda dos nossos clientes foi demandando a gente abraçar um escopo ainda maior, né, de acordo conforme o tempo foi passando. E a gente realizou, né, como você bem falou, já projetos em 22 estados e 8 países, mostrando como a nossa engenharia, né, ela tem qualidade realmente. A gente observa isso, no nosso topo, existe muita gente no Brasil com alta qualificação e a nível mundial que consegue ofertar um bom produto, um bom serviço em vários lugares e países desenvolvidos, inclusive, né? A gente fez projetos já para os Estados Unidos, Canadá e com boa qualidade. Rodrigo, conta um pouquinho então para a gente como é que esses projetos no exterior colaboraram para que você desenvolvesse até a cultura de projetos da própria Protec. Quais foram os aprendizados que vocês trouxeram? Sabe, Bruno, que como a gente trabalha muito na área industrial, existem muitas multinacionais que vieram para cá, né? Multinacionais coreanas, japonesas, alemãs, e de fato a gente começou a ter contato já lá há muito tempo atrás com o estrangeiro
como o representante da multinacional que estava se instalando aqui. Então a gente observava diferenças culturais, por exemplo, o japonês, o alemão, eles têm uma cultura de planejamento muito, muito maior que a nossa. As coisas, menor flexibilidade e maior planejamento, coisa mais bem pensada. Então, isso valoriza o projeto. Então, essa é uma diferença cultural que a gente tinha que se adaptar de acordo com o projeto. Aqui as coisas vão acontecendo como uma engenharia simultânea e às vezes não é dado o prazo necessário ou não é dado a importância necessária para o planejamento prévio à obra, né? E no exterior, algo que aconteceu muito curioso, a gente no começo dos anos 2000 começou a fazer projeto para fábricas nos Estados Unidos e no Canadá. Fábricas de cimento, que era uma área que a gente atua fortemente. E a gente observou uma mudança cultural muito interessante. Lá, principalmente, agora está mudando muito isso aqui no Brasil, está cada vez mais difícil encontrar mão de obra e o preço da nossa mão de obra está crescendo. Mas a proporção, a relação custo, mão de obra, materiais, lá é muito mais alta. Sempre foi. Era ainda maior. Então, as nossas soluções de projeto tinham que se adaptar a, eventualmente, consumir mais material, gastando menos mão de obra. Mais industrializado a solução, mais pronta para a obra, né? Então, isso está vindo agora com mais força no Brasil. Hoje, aqui na feira, a gente observa vários estandes falando sobre industrialização de processo. A própria reforma trabalhista vai favorecer se industrializar a parte do processo de obra, né? Mas isso é algo que a gente viveu lá atrás, no começo dos anos 2000 e até hoje, a gente vendo no exterior como já era importante para eles esses processos mais acelerados quando vão a campo, né? Ou seja, estava há alguns anos já antecipando o que viria a acontecer aqui no Brasil. A questão, né? é que pressiona é econômica, né? Se você tem economicamente é vantajoso você gastar um pouco mais em material, mas economizar na mão de obra, você faz, né? Uhum. E aqui havia ainda essa cultura de muita mão de obra em campo, fazendo a alvenariazinha, fazendo muita concretagem em loco, porque compensava economicamente ainda assim, né? E isso acabou se mudando, essa realidade, hoje já mudou muito. E foi algo que a gente observou primeiro lá no exterior. Eu falava isso, né, quando eu era chamado para falar alguma coisa, eu lembro que eu falava, olha, eu estou observando lá nos Estados Unidos e Canadá, a gente adota soluções que são diferentes daqui e às vezes consomem mais material, mas que compensam no custo final pela velocidade e por consumir menos mão de obra. E outra, qual que é o papel da tecnologia no desenvolvimento de projetos? Porque ao longo desse tempo todo, certamente você saiu da prancheta para o CAD, para o 3D, para o BIM. Como é que vocês conseguem acompanhar e qual que é a importância de acompanhar o desenvolvimento de tecnologia, incorporar isso na prática de vocês? Você sabe, Bruno, até pela história do meu pai, né, e da minha mãe também, que sempre trabalhou conosco na empresa, trabalha até hoje, né, é uma pessoa fantástica, minha mãe é um exemplo realmente, mas eles sempre me incutiram em mim e no meu irmão essa cultura de ter que trabalhar desde cedo, de ter a ética pelo trabalho, de se esforçar. Então a gente sempre foi muito trabalhador assim desde cedo. Então eu ia bem pequenininho lá no escritório e observava o pessoal trabalhando em prancheta, tinta nanquim, papel vegetal, lançava a estrutura na mão, numerava tramo a tramo, calculava tudo na mão, né? Depois eu ainda já na universidade, já vivi fases em que havia ferramentas em DOS. Então você fazia o mesmo processo, você numerava tramo a tramo as vigas, os pilares, mas lançava manualmente o vão, a carga, a condição de apoio, e daí daquela ferramenta te dava diagramas, você decalava na mão ainda, calculava a armadura ainda na mão, mas tinha uma parte do processo automatizado. Depois veio os softwares gráficos. Depois dos softwares gráficos veio o BIM. Depois a potencialidade toda do BIM, que não era só uma ferramenta de uso tridimensional de desenho, mas todas as dimensões do BIM, né? Retroalimentação de campo com o BIM, gêmeos digitais. E agora, mais recente, é a IA, né? A inteligência artificial está entrando. Eu fiz vários testes para uso, ainda tem, por mais que você treine ele, algumas dificuldades na parte técnica, né? Tem um estudo que eu vi recentemente, até que a área de arquitetura e construção tem um potencial gigantesco para você usar no futuro a inteligência artificial, porém hoje ainda é limitada a utilização, e justamente para algumas aplicações que eu tentei ainda é carente, mas automatização de relatórios, diários de obra, enfim, a obtenção de dados de banco de dados, grandes bancos de dados que você tem no escritório, a gente tem utilizado e poupa muito tempo, né? Então, toda essa evolução tecnológica que eu falei, você imagine a transformação que você tem que ocorrer na tua empresa para você tirar aquele, entre aspas, ranço, mas aquela forma de trabalhar antiga, né? Quando você começa uma empresa agora, do zero, você já começa com a tecnologia atual e toda a cultura da tua empresa está formatada para aquilo. Quando você tem uma empresa antiga, você tem que fazer a transformação de algo antigo que todo mundo está habituado e confia para algo novo.
Então é um processo constante de melhoria e até de exigência. Teve momentos que eu no escritório recentemente disse, olha, a partir de amanhã nós não usamos mais tal ferramenta. E assim vai forçando, entre aspas, de uma maneira positiva, a transformação para o mundo atual. Sabe que eu tenho falado com muita gente o tempo todo, mas nesses últimos 2 dias principalmente, né? E todo mundo que falou de IA ou adoção de novas tecnologias pontuou de forma bastante firme a importância da liderança de falar exatamente isso. A partir de amanhã acabou, gente. É novo processo, vamos para lá. Ninguém solta a mão de ninguém, mas a gente vai mudar o processo. É isso. Agora, até mesmo para usar IA, você tem que ter o processo, como você falou, né? Muito bem falou. Porque me parece que existem pessoas que imaginam aquilo como um oráculo, que você digita qualquer coisa, sem treinamento, sem nada, e dali sai um resultado confiável. E é extremamente perigoso, é fácil fazer alguns testes, especialmente na área técnica, né? A área técnica de engenharia que eu falo, as respostas podem vir aleatórias ali, com coisas que não têm realmente uma profundidade. Devido à responsabilidade incutida, você tem que ter um procedimento para isso. Muito bom. Me conta um pouquinho como que é. O seu pai ainda trabalha na empresa? Sim, ainda trabalho. Legal. E minha mãe também. Que massa. E como é que é a recepção deles a essas inovações tecnológicas, essa mudança? Você sabe, Bruno, eu acho que tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles têm uma percepção e tiveram uma percepção da importância de, ao agregar gente nova, de permitir que as coisas fossem entrando e dar responsabilidade, né? Eu gosto muito de dizer que você só aprende na luta, quando você é jogado aos leões. Você não aprende só com alguém te explicando. Então, desde muito cedo a gente foi jogado aos leões e isso gerou um crescimento e uma evolução por experiência, porque a experiência não está intrinsecamente ligada só com idade. Tem gente que tem muita idade e não tem experiência, infelizmente não soube aproveitar. Mas a questão de você ser jogado aos leões, errar e tentar fazer as coisas é algo que sempre nos foi permitido dentro da empresa. E aí a gente foi implantando uma nova maneira de trabalhar aos poucos, né? Hoje, tanto eu quanto o meu irmão também trabalham na empresa e nós somos responsáveis por toda a parte técnica, pela gestão de pessoas e tudo mais. Está havendo uma passagem de bastão. É mesmo? Está nesse momento aí? Nesse momento, estamos no momento. E como tem sido os processos, estabelecimento de processos até visando governança? O que vocês têm sentido nesse momento aí, que é único, né, na história de uma empresa? É único. A questão de governança ela é um termo que eu entendo que abrange muitas coisas, né, Bruno? E abrange desde transparência, compliance, ética, procedimentação. E a gente tomou várias medidas. Primeiro é documentar tudo, ter por escrito muito claramente as definições a separação entre gestão e sociedade, qual que é a tua responsabilidade como sócio e como gestor da tua área, qual que é a tua função, quais são os próximos passos. E outra, a gente implantou, até por demanda de clientes que a gente tinha, como por exemplo a Petrobras, ela demandou você implantar o sistema de qualidade ISO 9001. Isso ajudou muito a gente começar a pensar em procedimentar e documentar e escrever tudo. Então começou lá, a gente implantou, tem desde da década ali do começo dos anos 2000, a ISO 9001 implantada na empresa e tudo por escrito. Hoje eu não tenho dúvida, quando entra alguém, ele já sabe por escrito o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quais suas funções, onde termina o limite de um gerente de projeto, onde começa de um diretor. Então isso ajuda em termos de governança como um todo dentro da empresa. Perfeito. E a tecnologia auxilia nesse processo de ganhar governança e manter os processos desenhados dentro de um lugar único? Eu acho que sim, acho que como a gente falou, tudo que vem a digitalizar as coisas também auxilia, né? Processos que antes eram manuais passaram a ser digitais e isso auxilia tanto na difusão quanto em você procedimentar mais coisas também, né? Fica menos difícil, né? E na sua visão, Rodrigo, porque você vem de uma empresa que trabalhou a vida toda com seu pai. Eu tive experiências fora. Eu cheguei a trabalhar na Petrobras e na ExxonMobil. Comecei lá ali na Protec bem novo, com 17, 18 anos. Eu fui para a Petrobras, depois Exxon. Eu tive experiência corporativa externa, mas já visando, naquela fase, adquirir experiência para usar no meu negócio. E em algum momento assumir esse negócio, esse momento está chegando agora. Está chegando agora. Exatamente. E como que você está conciliando tanto a responsabilidade técnica e corporativa, quanto a um aspecto sentimental, né? Porque começa a mudar um pouco ali a figura
de quem está no comando. Você tocou num ponto muito importante. E quantas famílias não brigam, né? Infelizmente, a gente ouve falar, né? E acabam até com o negócio por briga societária. Você sabe que o meu pai era gostava tanto da atividade, e ele respirava aquilo, que a gente, no churrasco de domingo com os amigos, ouvia ele falando de trabalho. Claro. E aí você tem que chegar um momento e ter esse tipo de conversa. Olha, vamos separar um pouco o pessoal do trabalho, senão a gente não descansa e começa a haver conflitos também. Então a conversa permanente ela é fundamental. Para que não haja esse tipo de problema sucessório, né, de conflitos, etc. Eu acho que a gente está indo bem, não sem alguma dificuldade, mas é que a dificuldade também é boa, né? É um momento de reflexão, um momento de conversa, um momento de crescimento. Sem dificuldade, eu acho que o crescimento ele é mais lento. Né? Com certeza, mas é sustentável, né? Exatamente. Tem que ter um crescimento sustentável, sempre com muita conversa, procedimentação e acordos que são escritos, né? Quando você escreve aquilo e acorda, deixa ter aquela discussão, né? Passa para o próximo. Uma visão mais racional, né? Coloca o racional, a gente tem que estar o racional. E o sentimental. Perfeito. Legal. E, bom, a gente falou bastante aqui sobre isso, mas para resumir, né? Pensando que toda empresa, no mundo ideal, né? Uma empresa familiar, as pessoas vão envelhecer. A empresa dando certo, ela vai ter que continuar após o envelhecimento, a aposentadoria da pessoa. Que conselho você daria para quem está assumindo uma empresa familiar hoje ou que está entrando numa empresa familiar e sabe que daqui 10, 20 anos vai ter a oportunidade talvez de assumir essa empresa? Como já começar a pensar nesse processo de sucessão? Eu acho que eu gosto muito de falar da questão do foco, né? Você ter algum foco. Hoje o mundo está muito barulhento, né? Você vai prestar atenção em tudo, você não presta atenção em nada. Então você tem que ter um foco na vida e saber que vão ocorrer dificuldades. E que na dificuldade é o momento de se refletir e transformar isso em combustível para você alçar um voo mais alto. Né? Os momentos de maior crescimento do ser humano, pode ver, as pessoas mais admiráveis que você pescar na vida, geralmente passaram por alguma dificuldade grande. E dali eles se tornaram seres humanos admiráveis. Então, não ter medo de errar, não ter medo da dificuldade e não se deixar bater pela dificuldade que vai surgir. Como a gente falou, tanto pela conjuntura macroeconômica do país, que vai dificultar o desenvolvimento do teu negócio, quanto as dificuldades internas. Aquilo que está no teu controle, que são as dificuldades internas, não tenha medo, em frente e vai em frente, que vai dar certo. Sensacional. É isso aí. Muito bom, Rodrigo. Eu agradeço você compartilhar com a gente esse momento tão especial aí da Protec, da sua família. Foi bastante interessante e é isso, né? Todas as empresas, se der certo, elas vão passar por esse momento em algum ponto, né? É isso. Bruno, obrigado aí por falar com você, é um prazer, né? Eu sigo você na Grua Insights, o teu trabalho aí todo na área de conteúdo, de educação na área, e estar aqui realmente foi um prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Veio de Curitiba até São Paulo aqui para a gente poder bater esse papo. É isso mesmo. E foi muito rico para nós aqui. Ok, obrigado. Conte conosco. Valeu. Obrigado.